Oi, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso cantinho mágico de leitura aqui no YouTube. Me contem como passaram o final de semana. Conseguiram recarregar energia? Eu espero que sim, porque eu estou muito animada para compartilhar o capítulo 18 da Descoberta das Bruxas com vocês. Nesse capítulo, Diana e Matthew, eles chegam na casa da família dele, um castelo lindo na França, mas quem abre a porta é Isabeau, a mãe vampira de Matthew, que olha, não gosta nadinha de bruxas e deixa isso muito claro desde o início. E Diana, coitada, já chega sentindo o climão, né? Então pega o seu chá, uma mantinha, se joga no sofá e vem curtir essa história comigo. E se você tá chegando agora, não se preocupe, tá? Aqui nesse card estão todos os capítulos que lemos até agora e em 2 segundos você vai ficar rapidinho no nosso clima. Bora? E não esquece de deixar aquele like maravilhoso, se inscrever e ativar o sininho para não perder nadinha. Antes de mais nada, um breve contexto. No último capítulo, a Diana acordou. Os poderes dela estavam saindo do controle, teve aquele vendaval das bruxas, além da eletricidade nos dedinhos. E Matthew começou a introduzir a questão do DNA dela, dos poderes dela, e chegamos à conclusão de que quando ela está com a mente ocupada, os poderes ficam no controle. Mas quando ela para de querer segurar os poderes, aí se soltam de vez. Então agora, no capítulo 18, eles chegam finalmente na casa dos Clermonts, mas a mãe de Matthew, Isabeau, ela não tá nem um pouco feliz com a Diana ali, tá? Então, estão prontos para este encontro intenso? Então, vamos lá. Capítulo 18. Isabeau estava à soleira da porta do seu grande, real e gélido castelo e olhava para o filho vampiro enquanto subíamos os degraus de pedra. Chegamos à porta e Matthew beijou a mão em ambas as faces. Podemos entrar ou você prefere nos receber aqui fora? A mãe de Matthew abriu a passagem para que pudéssemos entrar. Ela me olhou furiosa e senti um aroma que lembrava extrato de salsa parrilha e caramelo. Caminhamos por um corredor curto e escuro, decorado por uma fileira de lanças nada acolhedoras que apontavam diretamente para a cabeça do visitante. E entramos em um recinto de teto alto e paredes cobertas de painéis, que certamente tinham sido pintados por algum artista criativo do século XIX, com o intuito de refletir um improvável passado medieval. Leões, flores de lis, uma serpente mordendo o próprio rabo e conchas da vieira eram retratados nas paredes brancas. No extremo de um dos cantos, uma escada circular conduzia ao topo de uma das torres. Dentro da casa senti realmente a força do olhar de Isabeau. Ela personificava a atordoante elegância que parece inata às mulheres francesas. E se valia de uma paleta monocromática que atenuava a sinistra palidez de sua aparência, tal como seu filho, de que um modo desconcertantemente parecia um pouco mais velho do que ela. Isabeau se vestia com cores que iam do creme ao camurça. Cada centímetro dos seus trajes era ao mesmo tempo luxuoso e simples, desde o bico dos sapatos de couro até os topázos que pendiam de suas orelhas. Lascas de esmeraldas brilhantes e frias rodeavam-lhe as pupilas escuras, e os ossos proeminentes e bem marcados da face faziam com que a perfeição dos traços e a brancura estonteante da pele superassem a beleza comum. Os cabelos tinham a cor e a textura do mel, e uma cascata dourada de seda prendia um coque à base da nuca. Matthew, você devia ter mostrado um pouco de consideração. O sotaque da mãe suavizou o nome do filho, fazendo-o parecer antigo, como todos os vampiros. Isabeau tinha uma voz melódica e sedutora, uma voz que soava pura e profunda, como sinos distantes. Com medo de fofocas, mamã? Eu achava que você se orgulhava de ser radical. Matthew se mostrou tanto indulgente como impaciente. Ele arremessou um molho de chaves sobre uma mesa próxima. Um arremesso perfeito, que fez as chaves caírem ruidosamente ao pé de um vaso de porcelana chinesa. Nunca fui radical, ela pareceu horrorizada. As mudanças são demais superestimadas. Isabeau se voltou para mim e me analisou da cabeça aos pés, apertando uma boca delineada com perfeição.
Ela não gostou do que viu e não era de se espantar. Eu tentei me ver sobre a ótica dela. Cabelo cor de areia fino e rebelde, sardas provocadas por uma excessiva exposição ao sol e um nariz comprido demais para o tamanho do rosto. Meu Deus, Diana, que autoestima é essa, minha querida? Reaja! Os olhos eram os meus traços mais harmoniosos, mas a minha desatenção com a moda era indisfarçável. Ladeada pela elegância de Isabu e pela impecabilidade perpétua de Matthew, eu era e parecia um ratinho caipira. Puxei a bainha do meu terninho com a mão que estava livre e me senti aliviada, porque não havia sinal de magia na ponta dos meus dedos, e torci, para que não surgisse o tal sinal do brilho fantasma que Matthew mencionara. Mamãe, essa é Diana Bishop, Diana, minha mãe Isabu de Clermont. As sílabas rolaram pela língua de Matthew. As narinas de Isabu abriram-se delicadamente. Não gosto do cheiro das bruxas, ela disse com inglês impecável e com seus olhos brilhantes cravados em mim. Ela é doce e repulsivamente verde como uma fonte. Matthew soltou um jorro de palavras ininteligíveis que me pareceram uma mistura de francês, espanhol e latim. Manteve um tom de voz baixo, mas sem disfarçar a raiva. Ça suffit. Ela o interrompeu com um francês reconhecível, passando a mão pela garganta como se fazendo um corte. Tadinha. Tadinha da Diana, que situação, gente. Imagina você conhecer sua sogra e ela querer te matar. Engoli em seco e apalpei, por precaução, a gola do meu terninho. Muito prazer, Diana, pronunciou meu nome alongando as vogais. Estendeu a mão branca e gelada para mim e apertei-a levemente. Matthew apertou a minha mão esquerda e por um momento se fez uma estranha corrente de 2 vampiros e uma bruxa. Encantada. Ela disse que está feliz por conhecê-la. Matthew traduziu para mim o que a mãe tinha dito ao mesmo tempo que eu olhava para ela. Sim, disse Isabu impaciente, virando as costas para o filho. É claro que ela só fala inglês e francês moderno. Os sangue quentes de hoje têm uma educação lamentável. Uma mulher corpulenta, de pele branca como a neve, com um amontoado de cabelos enrolados, com intricadas e inapropriadas tranças em torno da cabeça, entrou pelo saguão de entrada com braços abertos. « Matthew! » ela gritou. « Consi entend! Vous plaisez tout? » Ele abraçou e beijou-lhe as faces. « Atai, atai! » Ela respondeu fazendo uma careta e segurando o cotovelo. Matthew murmurou um ar compreensível e Isabu olhou para o teto como se rejeitando o espetáculo de sentimentalismo. Matthew, essa é minha amiga Diana, ele disse. Matthew também era uma vampira. Uma das mais velhas que eu já tinha visto. Ela devia ter uns 60 anos quando renasceu, e mesmo com os cabelos pretos, não deixava dúvida quanto à idade que tinha. Seu rosto era riscado de rugas, e as juntas dos seus dedos eram tão tortas que talvez nem mesmo o sangue do vampiro pudesse endireitá-las. Bem-vinda, Diana, ela disse com uma voz rouca que parecia uma mistura de areia e melado, enquanto olhava no fundo dos meus olhos. Fez um sinal afirmativo para Matthew, enquanto estendia a mão para mim, com as narinas se mexendo. Elle est pour su sorcier, acrescentou para ele com um tom de apreciação. Ela disse que você é uma bruxa poderosa, ele traduziu. De alguma maneira, o carinho que mostrou por ela reduziu as minhas preocupações instintivas por uma vampira me farejando. Sem saber como responder ao comentário em francês, sorri timidamente para Matthew, torcendo para que ela estivesse certa. Você está exausta. E Matthew, analisando meu semblante. Depois teve uma breve conversa com as 2 vampiras na tal língua desconhecida. Um diálogo acompanhado de expressões de espanto, gestos enfáticos, sinais de acusações e suspiros. De repente, Isabu mencionou o nome da Louise e Matthew olhou para ela com fúria, dizendo abruptamente alguma coisa com uma voz incisiva. Isabu encolheu-se. É claro, Matthew, murmurou com invisível insinceridade. Venha ver os seus aposentos, ele disse para mim com uma voz mais aconchegante. Levarei comida e vinho, disse Matthew com inglês vacilante. Muito obrigada, eu disse. E lhe agradeço, Isabu, por me acolher em sua casa. Ela deu uma fungada e mostrou os dentes. Eu tentei me convencer de que aquilo era um sorriso, mas algo me disse que não era. Eu também acho que não, Diana. E também água, Marta, disse Matthew. Ah, os alimentos estão chegando esta manhã. Já chegou uma parte, disse a mãe com acidez. Verduras, sacolas de legumes e ovos. Você foi realmente bastante infeliz em pedir que trouxessem aqui. Mamãe,
Diana precisa comer. Achei que você não teria muita comida normal em casa. Os acontecimentos da noite anterior começavam a rasgar a perseverante e elástica paciência de Matthew, agora prestes a romper por conta da insossa acolhida. Eu preciso de sangue fresco, mas não espero que Victoire e Alain saiam em disparada para buscá-lo no meio da noite em Paris. Isabeau pareceu radiante quando meus joelhos bambearam. Matthew respirou fundo e me amparou pelo cotovelo. Martha, ele se voltou para ela, ignorando Isabeau. Você pode servir chá, ovos e torradas para Diana? Martha olhou primeiro para Isabeau, depois para Matthew, como se estivesse no centro da quadra de Wimbledon, e riu, como que cacarejasse. Ok! Emitiu isso sentindo calorosamente com a cabeça. Nós veremos vocês duas no jantar, disse Matthew com toda a calma. Enquanto nos retirávamos, senti 4 pedras de gelo nas minhas costas. Martha comentou alguma coisa com Isabeau, que fez esta bufar e Matthew abriu um largo sorriso. O que disse Martha? Cochichei lembrando tardiamente que aquela casa, qualquer cochicho era ouvido como se fosse um berro. Diz que nós formamos um belo casal. Não quero que Isabeau fique furiosa comigo durante a nossa permanência aqui. Esqueça, ele disse com calma. Mamãe ladra, mas não morde. Atravessamos uma porta e entramos para um aposento extenso com diferentes conjuntos de cadeiras e mesas de diferentes estilos e épocas. Em cima de uma ou 2 lareiras do aposento, um afresco retratava 2 cavaleiros com armaduras brilhantes em combate. As lanças se cruzavam sem nenhuma gota de sangue visível. Obviamente, o afresco era obra do mesmo pintor amante da cavalaria medieval que pintara o painel que decorava o saguão. 2 portas nos fizeram entrar em outro aposento abarrotado e distante de livros. É a biblioteca? Perguntei, esquecendo momentaneamente a hostilidade de Isabeau. Já posso examinar o seu exemplar de Auroras Consurgence? Mais tarde, ele disse com firmeza. Você precisa comer alguma coisa e depois dormir. Matthew abriu caminho para outra escada circular, movendo-se com destreza por entre um labirinto de mobiliário antigo, graças aos anos de experiência. Minha passagem foi mais desastrada, porque esbarrei num gaveteiro e quase derrubei um vaso de porcelana por cima dele. Por fim, chegamos ao pé da escada. É uma longa subida e você está cansada. Quer que eu a carregue? Nada disso. Reagi indignada. Você não vai me carregar pendurada no seu ombro como um cavaleiro medieval vitorioso carrega os trunfos da batalha. Matthew mexeu os lábios com um brilho nos olhos matreiros. Não ouse a rir de mim. Ele riu, e o riso ecoou forte nas paredes de pedra, como se um bando de vampiro fanfarrão estivesse ao pé da escada. Afinal, aquele era um típico lugar por onde os cavaleiros medievais carregariam as mulheres escada acima. Não estava nos meus planos ser mais uma entre elas. Ali pelo 15º degrau, eu já estava esgotada. Os degraus de pedra da escada da torre não tinham sido projetados para os pés e pernas de gente comum. Eram visivelmente projetados para vampiros, de quase 2 metros de altura ou vampiros extremamente ágeis ou ambos, como Matthew. Trinquei os dentes e continuei subindo. Finalmente, depois do último lance dos degraus, surgiu um espaço aberto. Abri a boca de espanto e Matthew tapou-a com carinho. Ninguém precisaria me dizer de quem era aquele aposento. Era a cara do Matthew. Nós estávamos numa graciosa torre redonda do castelo, a única que ainda conservava um telhado cônico acobreado, localizado no fundo da edificação principal. Janelas altas e estreitas pontuavam nas paredes como vitrais que refletiam raios de luz e as cores outonais do campo e das árvores lá de fora. Era um aposento circular, e as estantes altas e os livros abrandaram a graciosa curva com um toque de linhas retas. Uma grande lareira estava instalada na parede colada à estrutura central do castelo. Milagrosamente, a lareira escapara da atenção do pintor de afrescos do século XIX. Espalhados pelo aposento, poltronas e sofás, mesas, almofadas, a maior parte em tons de verde, marrom e dourado. Apesar da amplitude do espaço e das grandes paredes de pedra, o efeito final era extremamente acolhedor. Os objetos mais intrigantes eram os que Matthew tinha guardado das suas muitas vidas anteriores. Uma tela de Vermeer apoiada em uma estante de livros perto de uma concha. Não era uma tela conhecida. Não era uma das poucas telas conhecidas do artista. Era uma peça surpreendentemente única, como Matthew.
uma comprida e pesada espada que só um vampiro teria força para pendurá-la na parede se sobressaía em cima da lareira. E uma armadura do tamanho de Matthew estava de pé em um dos cantos. Do outro lado, preso a um suporte de madeira, um velho esqueleto provavelmente humano, com os ossos amarrados por algo que parecia uma corda de piano. Na mesa próxima ao esqueleto, 2 microscópios que datavam do século XVII, salvo engano meu. Enfiado em um dos nichos da parede, um crucifixo ornado com grandes pedras vermelhas, verdes e azuis, com a imagem da Virgem entalhada em marfim. Os flocos de neve de Matthew decaíam no meu rosto à medida que eu observava os objetos. É o seu museu, Matthew, comentei suavemente, sabendo que cada objeto dali tinha uma história. É só o meu estúdio. Onde apontei para os microscópios. Mais tarde, ele disse outra vez. Ainda temos 30 degraus para subir. Meu Deus, coitada! Ele me conduziu, eu já estou sem fôlego, só de ler. Ele me conduziu até o outro lado do aposento, onde avistei uma segunda escada, também circular, que parecia dar no céu. Depois dos intermináveis 30 degraus, eu me vi à entrada de um outro ambiente redondo, dominado por uma grande cama de 4 colunas de nogueira completa, com dossel e pesadas cortinas. Por cima da cama se ressaltavam as vigas que sustentavam o telhado acobreado. Em uma parede se apoiava uma mesa e em outra se embutia uma lareira com um conjunto de confortáveis poltronas à frente. Do lado oposto, uma porta aberta deixava à vista uma grande banheira. É como uma toca de falcão, comentei espiando pela janela. Daquelas janelas, Matthew olhava a paisagem desde a Idade Média. Por um momento me passou pela cabeça que ele poderia ter levado algumas mulheres ali antes de mim. Claro que eu não devia ser a primeira, mas também não interessava saber quantas tinham estado ali. Aquele castelo emanava algo intensamente privado. Essa parte aqui é meio clichê. Obviamente ele vai dizer que ela foi a primeira mulher que ele levou aí. Mas vamos lá. Ele se aproximou por trás de mim e olhou por cima dos meus ombros. Gostou? O hálito dele roçou docemente a minha orelha. Assenti com a cabeça. Quanto tempo? Perguntei sem poder me conter. Esta torre? Uns 700 anos. E a aldeia? Sabem de vocês? Sim. Os vampiros, como as bruxas, não são bisbilhotados quando integram uma comunidade que sabe o que eles são e que não faz muitas perguntas. Gerações de Bishop tinham vivido em Madison sem que ninguém fizesse estardalhaço. Nós, os Bishops, como Peter Knox, nos ocultávamos à vista de todos. Obrigada por me ter trazido a Septu, eu disse. Aqui me sinto mais segura do que Oxford, apesar de Isabu. Obrigado pela coragem na frente da minha mãe. Ele deixou escapar um risinho, como se tivesse escutado meu pensamento. E as palavras foram acompanhadas pelo peculiar aroma de cravos vermelhos. Ela é super protetora, como a maioria dos pais. Eu me senti como uma idiota e mal vestida também. Não trouxe uma única peça de roupa que ela possa provar. Mordi o lábio franzindo a testa. Coco Chanel não teve a aprovação de Isabu. Talvez você consiga um pouco mais. Ri e me virei buscando os olhos de Matthew com os meus. E perdi o fôlego quando os nossos olhos se encontraram. Os olhos dele ansiavam pelos meus olhos, pelo meu rosto e pela minha boca. Ele afagou o meu rosto. Você é tão cheia de vida. Ele disse de chofre. Seria melhor que estivesse com um homem muito mais jovem. Fiquei na ponta dos pés. Ele curvou a cabeça antes que os nossos lábios se tocassem com uma bandeja foi posta ruidosamente sobre a mesa. Vous êtes braise branca. Entoou Matthew com um olhar matreiro para Matthew. Ele riu e cantou com a voz em barítono. On fruit de goût à zonza. Que língua é essa? Perguntei apoiando a sola dos pés no chão e seguindo até a lareira. A língua antiga, respondeu Matthew. Occitano, acrescentou Matthew, retirando a tampa de prata que cobria um prato de ovos. O aroma da comida quase impregnou o ar. Matthew resolveu recitar poesia antes de você se sentar para comer. Matthew riu e bateu amavelmente no punho de Matthew, com um pano de prato que puxou da cintura. Ele tampou o prato e sentou-se à mesa. Vem cá, vem cá. Ela disse apontando para a cadeira à frente dele. Sente-se, coma. Fiz como me pediu. Ela serviu para Matthew um copo de vinho que estava dentro de um jarro de vidro e prata. Mercês, ele murmurou, voltando o nariz para o conteúdo do copo. Matthew verteu
um copo de água gelada que estava dentro de um jarro idêntico ao primeiro e se estendeu para mim. Servi uma xícara de chá, que identifiquei da mesma hora como sendo de Mariage Ferres de Paris. Pelo visto, Martha inspecionara os armários da minha cozinha enquanto eu dormia na noite anterior, anotando as marcas de alguns chás para a lista de compras. Martha derramou uma nata espessa dentro da xícara, antes que Matthew pudesse impedi-la, e olhei com furor. Naquela hora, tudo o que eu precisava era de uma aliada. E, além do mais, estava com muita sede para dar importância aos pequenos delícias. Ele sentou-se humildemente e se pôs a beber o vinho. Martha retirou os outros itens da bandeja, um conjunto de pratos de prata, sal, pimenta do reino, manteiga, geleias torradas e uma omelete dourada temperada com ervas frescas. Merci, Martha, agradeci com sinceridade. Coma! Ela ordenou e dessa vez me fez de alvo de pano de prato. Depois Martha me olhou embevecida pelo meu entusiasmo nas primeiras mordidas do alimento. Ela então se virou e farejou o ar. Franziu a testa e olhou de um modo repreensível para Matthew, antes de se dirigir à lareira. Acendeu um fósforo e logo a madeira seca estalou. Martha, disse Matthew, levantando com o copo na mão. Eu faço isso. Ela está com frio. Resmungou Martha, visivelmente aborrecida por ele não ter acendido a lareira antes de se sentar à mesa. E você está com sede. Eu mesma me encarrego do fogo da lareira. Alguns minutos depois, a madeira ardia. Embora nenhuma lareira pudesse aquecer aquele ambiente de ponta a ponta, pelo menos aqueceu um pouco mais. Martha esfregou as mãos e se impertigou. Ela precisa dormir. Estou sentindo o cheiro do medo que ela teve. E ela vai dormir assim que acabar de comer, disse Matthew, erguendo a mão direita para detê-la. Matthew olhou por um momento e apontou o dedo como se tivesse 15 anos e não 1500, antes que foi dissuadida pelo ar de inocência que ele assumiu. Saiu do aposento e desceu a desafiadora escadaria com passos hábeis e seguros. O occitano não é a língua dos trovadores? Perguntei depois que ela saiu. O vampiro assentiu. Eu não sabia que era uma língua falada pelo extremo norte. Mas nós não estamos tão ao norte, disse Matthew com um sorriso. Antigamente, Paris não passava de uma insignificante cidade fronteiriça. Naquela época, a maioria das pessoas falava o occitano. As montanhas mantinham os nortistas e a língua deles à distância. Até hoje, a população daqui desconfia dos forasteiros. E o que dizem as palavras da canção? Você é a árvore e o galho. Ele respondeu olhando fatias do campo pela janela mais próxima, onde se colhem deliciosos frutos. Balançou a cabeça com desalento. Martha vai passar a tarde toda cantarolando a canção e vai enlouquecer Isabu. O fogo da lareira aqueceu mais o ambiente e me deixou zonza. Quando acabei de comer a omelete, eu mal conseguia manter os olhos abertos. Eu já estava bocejando quando Martha me fez levantar da cadeira. Ele me pegou no colo como se eu fosse uma criança. Protestei. Pare com isso, ele disse. Não consegue nem se sustentar na cadeira, quanto mais caminhar. Ele gentilmente me deitou na cama e puxou a coxa. Os lençóis eram macios e brancos como a neve, e logo afundei a cabeça no amontoado travesseiros dispostos engenhosamente nos intricados entalhes da cabeceira da cama. Agora durma. Ele puxou as cortinas da cama. Não sei se vou conseguir, não sou de tirar sonecas, eu disse bocejando. Sua aparência diz o contrário, ele disse secamente. Você está na França. Ninguém está aqui atrás de você. Estarei lá embaixo. Qualquer coisa é só chamar. Com uma escada que levava do saguão ao estúdio de Matthew e uma escada que levava do estúdio ao lado oposto do quarto, ninguém poderia entrar naquele quarto sem passar por Matthew. Era como se os aposentos tivessem sido projetados de modo a proteger a família. Uma pergunta brotou nos meus lábios, mas ele deu um último puxão nas cortinas e fechou-as antes que eu pudesse falar. As pesadas cortinas da cama não permitiam a entrada da luz e das correntes do ar. Relaxada no sólido colchão e com o corpo aquecido pelas cobertas, adormeci rapidamente. Acordei com o ruído de folhas sendo viradas e sentei-me na cama sem saber por que estava presa naquela caixa de pano. Depois eu lembrei. França, Matthew, a terra dele. Matthew, chamei por ele com um sussurro. Ele abriu as cortinas e sorriu para mim. Atrás dele, uma infinidade de velas acesas, algumas em candelabros fixos ao longo das paredes e outras em candelabros ornamentados no piso e nas mesas. Para alguém que não tira sonecas, você dormiu a sono alto, ele disse contente. Até então, a estada na França era um sucesso. Que horas são?
Vou acabar lhe dando um relógio de presente se não parar com essa mania de me perguntar a hora. Ele consultou seu antigo Cartier. São quase 2 da tarde. Meu filho, se você me dá um Cartier, eu aceito. Aceita, Dayana, esse relógio? São quase 2 da tarde. Em 1 minuto, Marta estará aqui com chá. Quer tomar um banho e trocar de roupa? A ideia de um banho quente me fez sair apressada debaixo das cobertas. Sim, por favor. Ele me ajudou a pôr os pés no chão, que era mais baixo do que esperado, e que tinha um revestimento de pedras frias que incomodaram meus pés descalços. Sua bagagem está no banheiro e o computador está no meu estúdio lá embaixo. Ah, tem toalhas no banheiro. Demore o quanto quiser. Ele me observou enquanto me dirigia ao banheiro. Nossa, mãe, isso aqui é um palácio! Exclamei. Uma grande banheira branca se sobressaía entre 2 janelas, e a minha velha bolsa de Yale estava em cima de um banco comprido de madeira. No canto oposto, um chuveiro à parede. Abri a torneira pensando em esperar a água esquentar. Para minha surpresa, logo uma nuvem de vapor me envolveu. O aroma de mel e nectarina do meu sabonete ajudou a aliviar a tensão das últimas 24 horas. Já com os músculos descontraídos, vesti uma calça jeans e uma blusa de gola rolê e calcei as meias. Como não havia uma tomada para o secador, sequei os cabelos com a toalha e os penteei para fazer um rabo de cavalo. Martha trouxe o chá, ele disse enquanto entrei no quarto e olhei para o bule e a xícara à mesa. Quer que eu lhe sirva? Suspirei de prazer quando o chá escorreu pela minha garganta. Quando verei o Aurora? Quando eu tiver certeza de que você não se perderá dentro da propriedade. Pronta para um longo passeio? Sim, por favor. Calcei os mocassins e corri para o banheiro para pegar um suéter. Enquanto zanzava pelo quarto, Matthew me esperava pacientemente no alto da escada. Levamos o Bully lá para baixo? Perguntei me detendo. Não. Martha fica furiosa quando um hóspede tira a louça da mesa. É melhor esperar 24 horas antes de ajudá-la. Ele desceu a escada como se pudesse percorrê-la de olhos vendados. Eu desci atrás, amparando-me na parede de pedra. Chegamos ao estúdio e ele apontou para o meu computador plugado e em cima de uma mesa perto da janela e depois descemos até o salão. Martha já tinha passado por lá e a lareira acesa irradiava um calor aconchegante, espalhando no ar um cheiro de madeira queimada. Peguei Martha pela mão. A biblioteca, eu disse, vamos começar o passeio por lá? Era um outro aposento que tinha sido ocupado com bric-a-bracs e mobília por anos a fio. De um lado, uma cadeira italiana Savonarola dobrável perto de uma escrivaninha francesa. Do outro, uma grande mesa de madeira de carvalho datada aproximadamente 1700, com pequenos armários e vitrines em cima do que parecia tirado de um museu vitoriano. Apesar da decoração desencontrada, o aposento mostrava coesão nos milhares de livros de capa de couro dispostos nas estantes e no gigantesco tapete Aubusson, tecido dos tons dourados, azul e caramelo. Ele me deixou circular pela biblioteca. Observei e li os títulos quase sem poder respirar. Depois me aproximei dele e só consegui balançar a cabeça de tão pasma. Imagine a quantidade de livros que você teria se os adquirisse durante séculos e séculos, disse Martha com o menino nos ombros, que me fez lembrar de Zabu. As coisas se acumulam, com o passar do tempo tivemos que nos livrar de muita coisa. Fomos obrigados, senão esta sala teria que ser do tamanho da Biblioteca Nacional. E onde é que está o manuscrito? Vejo que está ficando impaciente. Ele se aproximou de uma estante e começou a mexer nos livros, até que tirou de lá um pequeno livro de capa preta e estendeu para mim. Corri os olhos em busca de algo para apoiá-lo e ele riu. Pode abri-lo, Dayana. Ele não vai se desintegrar. Eu me senti estranha com aquele manuscrito na minha mão, porque considerava aquele tipo de obra um objeto raro e precioso, e não um simples material de leitura. Sem abrir muito a capa para não danificar a lombada, olhei lá dentro. Fez-se uma explosão de cores vibrantes de ouro e prata diante dos meus olhos. Oh! Exclamei quase sem fogo. Os outros exemplares do Aurora Consurgence que eu conhecia não chegavam nem aos pés daquele. É maravilhoso! Quem fez essas iluminuras? Uma mulher chamada Bourgogne-Lenor. Ela era muito popular em Paris na metade do século XVI. Ele tirou o livro da minha mão e o abriu todo. Olhe, assim pode observá-lo melhor. Coitada da historiadora, vai ter um infarto.
Na primeira iluminura, uma rainha de pé sobre um outeiro obrigava 7 criaturas debaixo de uma capa. Delicados galhos de videira enroscados ao longo do velino emolduravam a imagem. Ao pé da página, o homem vestindo um manto negro estava sentado em cima de um escudo que estampava um brasão em preto e prateado. Ninguém vai acreditar nisso. Um exemplar desconhecido do Aurora Consulgens e com iluminuras criadas por uma mulher. Balancei a cabeça admirada. Como eu poderia citá-lo? Talvez ele ajude a saber que o emprestei para a biblioteca Beinecke durante um ano, de modo anônimo, é claro. E quanto a Burgot, os especialistas afirmarão que o trabalho é do pai dela, mas é só dela. Acho que a gente tem o recibo desse livro enfiado em algum lugar, disse Martha olhando vagamente em volta. Eu vou perguntar para Isabeau onde estão as coisas de Godfrey. Godfrey? O estranho brasão que estampava na flor de lis rodeada por uma serpente mordendo o próprio rabo. Meu irmão. A voz de Martha perdeu o tom vago e a expressão dele se fechou. Ele morreu em combate em 1668, numa daquelas guerras infernais de Luís XVI. Ele fechou o livro com cuidado e o deixou sobre a mesa ao lado. Depois o levo para o estúdio e você pode examiná-lo à vontade. Isabeau leu os jornais aqui pela manhã, mas afora isso o lugar está sempre vazio. Você pode tirar o que quiser dessa estante. Com essa promessa, ele me fez atravessar o salão e me conduziu até o grande saguão. Com essa promessa, Matthew então me conduziu a um subsolo com despensas maravilhosas, adegas, cozinhas, copas e os aposentos da criadagem. Martha saiu de uma cozinha com os braços cobertos de farinha de trigo até os cotovelos e me ofereceu um pãozinho recém-saído do forno. Enquanto mastigava, Matthew me levava pelos corredores explicando a função de cada cômodo do castelo, onde se estocavam os cereais, onde se dependurava a carne de veado, onde se faziam os queijos. Mas os vampiros quase não comem, comentei confusa. Mas nossos criados comem. Martha adora cozinhar. Prometi a mim mesma que a manteria sempre ocupada. O pãozinho estava uma delícia e os ovos uma perfeição. Em seguida paramos na horta. Embora tivéssemos descido um lance de escadas para chegar às cozinhas, depois que saímos dessa parte do castelo, chegamos ao nível do solo. A horta tinha a cara do século XVI, com seus canteiros divisórios aborratados de ervas, verduras e legumes típicos do outono. Roseiras margeavam o caminho, mas não foi o aroma floral que me intrigou. Fui direto por uma construção meio escondida. Cuidado, Diana! Gritou Matthew correndo pelo caminho de cascalhos. O Baltazar morde. Que Baltazar? Ele circundou a entrada do estábulo com uma expressão aflita. O garanhão que está coçando na sua coluna, respondeu. Eu estava de costas para um enorme cavalo, enquanto um machim e um wolfhound rodeavam os meus pés, me farejando com interesse. Ora, ele não vai me morder? O enorme peixeirão moveu a cabeça para coçar as orelhas nas minhas costelas. E quem são esses dois cavalheiros? Perguntei, acariciando o pescoço peludo do wolfhound, ao mesmo tempo enciumado machim tentava puxar a minha mão com a boca. Por falar em cachorro, nesse universo não tem lobisomem, né? Que interessante. O wolfhound é o Fallon e o mastim o Hector. Martha estalou os dedos e os dois cachorros saíram em disparada. Sentaram-se de maneira obediente na frente dele e o olharam à espera de um outro comando. Por favor, mantenha a distância desse cavalo. Porque ele é bonzinho. Baltazar bateu com a pata no chão, assentindo. Inclinou uma das orelhas para trás e olhou para Martha com desdém. Se a borboleta voa para a doce luz que a atrai é porque ela não sabe o fogo que pode consumi-la, murmurou Matthew entre os dentes. Baltazar é bonzinho, até que se aborreça. É melhor você sair daí antes que ele dê um coice e arrebente a porta. Já estamos deixando o seu dono nervoso. Ele até começou a recitar trechos obscuros da poesia de 3 local dos clérigos italianos. Eu volto amanhã com uma gostosura para você. Virei e beijei o nariz de Baltazar. Ele relixou e seus cascos dançaram no chão com impaciência. Matthew tentou disfarçar a surpresa. Você reconheceu o verso?
Giordano Bruno. Se o sedento cervo corre para o riacho, é porque ele não conhece a crueldade do arco. Prossegui. Se o unicórnio corre para o seu singelo ninho, é porque ele não vê a cilada que lhe prepararam. Você conhece a obra de Nolan? Ele se referiu ao autor de maneirismo místico do século XVI. Apertei os olhos. Meu Deus! Mato tinha conhecido Bruno e também tinha conhecido Maquiavel. Ele foi um dos primeiros a apoiar o Copérnico e eu sou uma historiadora de ciência. E como você conheceu a obra de Bruno? Sou um leitor voraz. Ele respondeu evasivamente. Você o conheceu? Minha voz soou incisiva. Ele era um demônio? Infelizmente, ele cruzava a fronteira entre a loucura e a genialidade com muita frequência. Eu já devia saber. Ele acreditava na vida extraterrestre e amaldiçoou os inquisitores quando se dirigiu à fogueira. Comentei balançando a cabeça. Apesar disso, ele entendeu o poder do desejo. O desejo me impulsiona como o medo me refreia. Citei com um olhar arguto para os vampiros. Você citou Bruno no ensaio para entrar no All Souls? Um pouquinho. Os lábios de Matthew se comprimiram em uma expressão dura. Você pode fazer o favor de sair daí? Conversamos sobre filosofia em outra hora. Outras passagens cruzaram minha mente. Outras particularidades da obra de Bruno poderiam ter atraído Matthew. O filósofo escrevera sobre a deusa Diana. Afastei-me da baia. O Baltazar não é um pônei, Matthew me advertiu, puxando-me pelo cotovelo. Sei disso, mas posso montá-lo. O desafio me fez esquecer os manuscritos e do filósofo. Essa mulher, vou te contar. E do filósofo italiano. Não me diga que também sabe cavalgar, ele disse incrédulo. Eu cresci no campo e cavalgo desde pequena, você sabe, vestida, a caráter, com todos os saltos que a equitação tem direito. A minha sensação de voar era mais intensa ao cavalgar do que remar. Nós temos outro cavalo. O Baltazar fica aonde está, ele disse em tom firme. Cavalgar seria um bônus inesperado naquela minha estada na França, que poderia tornar suportável a presença fria de Isabeau. Matthew me conduziu ao outro extremo do estábulo, onde se encontravam 6 outros cavalos igualmente magníficos. 2 cavalos grandes e negros, se bem que nem tanto quanto Baltazar. Uma égua castanha e gordinha, um cavalo castrado e mais 2 éguas andaluzas cinzentas com patas firmes e pescoços curvados. Uma delas se aproximou da porta para ver o que acontecia em seus domínios. Esta é Narrakassa. Ele afagou delicadamente o focinho do animal. O termo significa a dançarina do fogo. Só a chamamos de Rakassa. É uma magnífica montaria, mas é voluntariosa. Vocês 2 se dariam muito bem. Recusei-me a morder a isca, se bem que a oferta se deu de um jeito encantador, e deixei que Rakassa cheirasse meu cabelo e meu rosto. Como se chama a irmã dela? Fidat, que significa prata. A égua fez um movimento para frente quando ouviu seu nome e olhou para Matthew com olhos negros cheios de afeição. Fidat, irmã de Rakassa, é de Isabeau. Ele apontou para os 2 cavalos negros. Aqueles são meus, Dar e Sayad. E o que significam esses nomes? Perguntei enquanto me dirigia à baia dos 2 cavalos. Dar significa tempo, em árabe, e Sayad, caçador. Sayad adora pular cerca-vivas e de correr pelos campos atrás de animais selvagens. Dar é paciente e estável. Continuamos o passeio, com Matthew destacando as características das montanhas enquanto apontava o caminho para a cidade. Ele mostrou os pontos onde o castelo tinha sido restaurado e explicou que os restauradores tinham usado 2 tipos diferentes de pedra porque a original saíra de circulação. Por que será que eu estou tão cansada? Comentei bocejando no percurso de volta ao castelo. Você é incorrigível, disse ele exasperado. Será que preciso relembrá-la dos acontecimentos das últimas 36 horas? A exasperação de Matthew me fez concordar em tirar uma outra soneca. Ele ficou no estúdio e subi a escada de acesso ao meu quarto e caí na cama exausta, sem apagar as velas. Momentos depois, eu sonhava que estava cavalgando por uma floresta escura, com uma túnica verde esvoaçante, amarrada à cintura por um cinto. Calçava sandálias de tira de couro trançadas até as panturrilhas. Ouvi os latidos dos cães e o barulho dos cascos amassando a vegetação deixada para trás. Uma aljava com flechas pendia no meu ombro e eu segurava um arco.
Apesar do vozeiro que anunciava a aproximação dos meus perseguidores, eu não tinha medo. Eu sorria no sonho, sabendo que escaparia daqueles que me caçavam. Voe, eu comandava e o cavalo obedecia. E chegamos ao fim de mais um capítulo da Descoberta das Bruxas. Foi um capítulo extenso, muito descritivo, bem como a Débora adora fazer, mas eu mal posso esperar para o segmento dessa história, como Diana vai conduzir Isabu nos próximos capítulos. E se você curtiu, deixa aquele like que alegra o meu coração, se inscreva, ativa o sininho para não perder nada. E me conta, o que você faria se fosse Diana e a sua sogra vampira te detestasse logo de início? Vou ler as respostas, viu? Então, até já. Um beijo. Fui! Nossa, mãe, isso aqui é um palácio.